Então, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Verbo News, um programa da Igreja Evangélica Verbo da Vida de Taguatinga, Distrito Federal. Hoje nós temos a satisfação de receber o pastor Marcos Honório Júnior, está aqui conosco depois de muito tempo sem vir a Brasília. Pastor, bem-vindo a Brasília, Distrito Federal, Igreja Verbo da Vida. Obrigado, Marco. E olá você que está aí nos assistindo, é um prazer, uma honra estar aqui. Amo essa família dessa igreja, amo estar aqui em Taguatinga, no DF, é um grande prazer estar aqui novamente. Pastor, tinha um tempão que não vinha a Brasília, né? Pois é, a última vez foi em 2007, estive ensinando no Rema aqui e já estava com muita saudade mesmo. Gosto muito do pastor Joselito, do pessoal, e foi bom rever alguns rostos. Apesar de que está tudo muito diferente, né? A igreja cresceu muito, muita gente nas congregações por aí, mas graças a Deus deu para ver algum pessoal, você inclusive. Né? Eu fui seu aluno do Rema, né? Primeira turma do Distrito Federal. Isso. Até hoje eu me lembro muito bem daquelas aulas muito animadas, né? Foi a primeira vez que eu ensinei fora, foi a primeira vez que eu viajei, o primeiro ano que eu estava dando aula no Rema. Eu estava muito nervoso na época, começando, mas deu tudo certo, né? Foi. Isso aí passou batido, viu? Que bom, graças a Deus. Amém. Então, pastor, eu queria que você compartilhasse conosco, com os nossos ouvintes, como foi a sua trajetória dentro do Verbo da Vida, porque praticamente você nasceu dentro da igreja e já representa uma segunda geração, porque o pastor Marcos Honório Júnior é filho do pastor Marcos Honório. Isso. Então conta pra gente, compartilha como foi crescer dentro de uma igreja evangélica e todo esse momento, toda essa história dentro do Verbo da Vida. Como você está falando assim, eu já nasci dentro da igreja evangélica cristã. Quando eu tinha 4 anos, meu pai foi ordenado e assumiu o pastoreio de uma igreja, ainda lá em São Paulo, a gente morava em São Paulo. E no ano de 86, meu pai começou a estabelecer uma igreja no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Aí em 97 ele se mudou com toda a família, nós fomos para o Rio e estivemos lá a vida toda, né? No ano de 92, meu pai conheceu o Verbo da Vida, o pastor Bud estava indo para Campina Grande, meu pai conheceu a igreja que ficou em Guarulhos, né? E aí a gente fez a aliança com eles. E em 98 o pastor Bud chegou no Rio de Janeiro, em Campo Grande, né? E aí a gente se conheceu, ele nunca tinha ido lá, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer ele, conhecer a visão, e foi no ano que o Rema começou a explodir no Brasil, né? Começou a avançar, e começaram as primeiras unidades fora de Campina Grande. De fato, começou uma anteriormente na cidade de Recife, e depois começou a espalhar pelo Brasil, e o Rio de Janeiro foi nessa leva aí, já no ano de 99. A partir daí a gente começou a conhecer essa visão e essa coisa toda. Em 2000 e 2001 fiz o Rema, cooperava na igreja, sempre tocando, e era muito confuso, e era uma boa confusão, né? O que era igreja, o que era nossa casa. A nossa família sempre viveu para servir a igreja, para servir ao ministério, sempre cooperando com o ministério do meu pai. Isso, graças a Deus, meu pai ele conseguiu incutir em nós que não era um peso, não era um trabalho. A igreja não era algo que dividia a família, pelo contrário, unia. Né? A gente era muito unido. Eu e as minhas irmãs, nós fomos durante muito tempo o ministério de crianças, depois nós éramos os adolescentes e depois nós éramos o grupo jovem da igreja, né? E a igreja começou a crescer e a nossa vida foi isso. Então quando chegou o Rema, automaticamente a gente foi entrando na visão disso, e aí eu fiz o Rema em 2000, 2001 junto com uma irmã minha e também aquela que viria a ser minha esposa, ela era minha namorada na época, a gente fez junto. E aí em 2002, eu conversando com meu pai, meio assim, eu fazia uma faculdade de manhã e o Rema à noite, no final de 2001, né? E aí eu falei, pai, eu queria mais, eu quero um ministério e tal. Ele disse, então você não vai para Campina Grande? Naquela época só tinha escola de ministros lá. Sim. E aí eu tranquei minha matrícula na faculdade e fui para Campina Grande. Passei um ano lá, fiz a escola de ministros. E quando voltei, meu pai ainda quis que eu reabrisse a matrícula, né? Reabri a matrícula na faculdade.
mas fiquei só 3 meses. Porque o chamado já estava muito forte, né? E aí estava com o coração para o ministério. O Ministério Verbo da Vida então entendeu que reconhecia meu chamado. Eu fui licenciado no ano de 2003. E aí comecei a cooperar como co-pastor na igreja, como ministro auxiliar. Ainda estava no Ministério de Música. E aí em 2004, recém-casado, meu pai estava percebendo uma direção nova para ele, seguindo mais para uma questão itinerante. Até na época estava começando um trabalho em Copacabana, mas tinha o tempo de pastorear tinha acabado na vida dele. Sim. E aí um dia, do nada, ele me chama na frente e diz: ó, gente, agora esse aqui é o pastor da igreja. Entregou para minha igreja e foi embora. E aí, daí para frente, começou tudo. Comecei a pastorear, comecei a viajar para dar aula no Rema, fui seu professor. Sim. E aí o resto é história. Sim, agora diga pra gente o que o trouxe a Brasília nesse momento. Sim, eu vim há alguns dias atrás ensinar no Rema no plano piloto, estava lá ensinando. Mas nesse período ainda dei um pulo na conferência de ministros. Sim. E voltei agora para Brasília, para o Firmes da Verdade. E estamos aí, graças a Deus. E daqui agora vai para? Agora daqui eu volto para Belo Horizonte. Sim. E vou para o Rio de Janeiro. Certo. Mas assim, os planos não param por aí, né? Ah, não, tem muita coisa. Só no mês de setembro a gente ainda vai para o Rio de Janeiro, para Curitiba e Bauru. Certo. Em setembro, depois tem mais um monte de coisa. E o ano que vem a gente está indo para Campina Grande. Sim. Né? A convite do Ministério, para servir lá e desenvolver um trabalho lá para o Ministério Verbo da Vida, lá no Centro de Operações, né, do Ministério. Perfeito. Agora, pastor, eu gostaria que você compartilhasse conosco e com os ouvintes uma síntese, uma pequena síntese da palavra que foi trazida para esse evento. Amém. Deus tem colocado no meu coração um entendimento sobre a questão das alianças, e a gente procurou ministrar isso. A Bíblia, ela é dividida entre a nova e a velha aliança. E ela tem todo um linguajar de mandamentos, votos, promessas e juramentos, e todas essas palavras elas estão associadas com a prática antiga de fazer alianças. E Deus tem mostrado, e a ideia foi trazer isso para as pessoas, para os graduados que estão aqui, e também para todos os alunos que vão fazer o Rema aqui. Na verdade, todo o plano de Deus com o homem, e até o plano futuro, aquilo que há de vir, o retorno de Cristo, o governo de Cristo sobre a terra, tudo isso foi possível através das alianças que Deus ele teve por iniciativa de fazer com o homem. Às vezes a impressão que nós temos da aliança é que Deus deu a chance de aceitar o homem, mas é mais do que isso, porque essas alianças foram iniciativas de Deus. Deus, ele desejou se envolver com o homem, Deus, ele desejou prometer, e Deus se comprometeu com juramentos. Ele disse: eu prometo e eu juro. Para Noé, ele disse que jurava não destruir. Para Abraão, ele disse que jurava abençoar os seus descendentes. Para Moisés, ele estabeleceu o ritual que levaria as pessoas a aguardar Jesus. E em Cristo Jesus, ele chegou no nível pleno, onde a maldição foi aniquilada por causa dessa aliança, o pecado foi definitivamente vencido e nós estamos livres, estamos novamente restituídos à sua presença. Então a gente tratou bastante sobre isso através dessas alianças e foi um tempo muito bom, graças a Deus. Ainda tem mais um dia, mas foi uma grande bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito desse evento, o Firmes na Verdade. Amém. Esse evento foi uma visão que nasceu no coração da nossa liderança, porque nós temos essa associação de graduados, né?
existe uma percepção, nós temos já mais de 50 escolas espalhadas pelo Brasil, e existe a percepção de que muitas pessoas, elas fazem o rema, elas são profundamente tocadas e abençoadas pela palavra, mas quando elas saem do rema, nem sempre elas estão numa igreja que comungam com a mesma visão. Sim. E não é nosso interesse que elas abandonem as suas igrejas, pelo contrário, é que elas sejam bênção e ajudem a influenciar essas igrejas com a visão da palavra de Deus. Mas às vezes a falta de contato com essa palavra faz com que, ao invés delas serem influência, elas acabam perdendo muitas vezes a essência. Então a ideia da Luminai é que essas pessoas mantenham o contato com a visão. E esse evento ele vem para promover isso de forma mais intensa, receber uma ministração direta, um tempo exclusivo para que alguma matéria, algum assunto seja reavivado de forma direta na vida dessas pessoas. Aqui nós tivemos esse ensinamento sobre alianças. O outro ministro, Fernando Leal, esteve ensinando sobre a confissão de fé, sobre a vida do Espírito Santo, as manifestações do Espírito. Então, essas questões sendo reavivadas nesses alunos, para lembrar daquele gostinho da época da escola, lembrar como era ouvir e reavivar a visão e fundamentar isso, fomentar isso no coração dos nossos graduados, e também dar um gostinho para quem não é ainda associado, para se manter associado. Maravilha. Pastor, eu sei que ainda tem atividades hoje, né? Isso. Eu sei que o seu tempo é curto também. Eu agradeço muito a tua presença. Sabe que é de coração que a gente recebe com muito amor, tanto o pastor Honório Júnior como o pastor Honório Pai. Querido, eu queria que você só desse pra gente uma ideia assim, o novo olhar que você teve sobre Brasília em função desse tempo todo que você ficou sem nos ver, sem nos visitar. O que você está levando de diferente nesse olhar seu sobre Brasília? Olha, é interessante falar sobre isso, e eu só posso falar sobre o contato aqui, né, no Rema e no Verbo da Vida, mas é muito lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em Brasília, primeiro que a cidade cresceu muito, né? Taguatinga mesmo está muito grande e a gente vê essa evolução. Mas o que mais me impressionou foi quando eu cheguei aqui e eu vi as pessoas desconfiadas com a palavra, muito questionadoras, muito... na verdade, elas indagavam demais. E hoje é lindo ver, não que as pessoas deixaram de questionar, porque isso sempre é importante, mas que elas estão envolvidas numa unção. Existe uma unção nesse lugar muito impressionante. Existe uma facilidade para se transmitir o Evangelho. As pessoas estão abertas, as pessoas elas pegaram a visão. Quando eu vim aqui foi a primeira turma e um pouco depois a terceira ou a quarta, né? E as pessoas estavam entendendo ainda o que era isso, mas hoje é impressionante ver como essa palavra tem produzido resultados, né? Tanto visíveis como na atmosfera, espiritualmente falando. O povo é fervoroso, o povo é cheio de gratidão por essa visão, e o tamanho da coisa é impressionante. Como eu estava ensinando, né, lá no plano piloto, e é impressionante ver que essa visão está se alastrando, né? Se alastrando pelo DF e aqui pelo Cerrado, e é maravilhoso ver isso. Maravilhoso. Então podemos dizer que a missão está sendo cumprida, né? Com louvor, com certeza. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor, os microfones estão à sua disposição. Se quiser acrescentar alguma coisa para os nossos ouvintes. Amém. Amém. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Marco. Obrigado à família do Verbo da Vida de Taguatinga e do Rema Brasil, do Distrito Federal. E eu queria dizer para você se envolver com essa visão. Essa visão não é apenas uma nova visão ou uma ideia bonita de se formar, de se juntar versículos. Não, ela é uma visão onde as pessoas têm experimentado o resultado daquilo que tem pregado. Jesus está vivo, Jesus está voltando e a sua palavra é real e traz resultado. Nós temos visto curas, nós temos visto pessoas sendo acrescentadas, tendo a sua vida transformada, e é verdade o que se prega. Amém. A palavra da fé, ela traz resultado. E o que eu acho mais maravilhoso é que essa palavra, ela permite
que pessoas comuns vejam milagres na sua vida. Amém. Sem com que elas precisem buscar algum pregador especial. Amém. Elas passam a ser agentes Amém. do reino de Deus na terra. Isso mesmo. E eu queria estimular você a conhecer essa visão, e você que já conhece, se comprometer ainda mais profundamente com ela, porque o Rei está voltando. Graças a Deus. Muito obrigado, Marco. Obrigado, pastor. Amém. Essa foi mais uma edição do Verbo News. Lembrando que aos domingos você pode assistir o nosso culto via internet. O endereço está passando aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência de todos.